Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste 17 de abril, quinta-feira santa, em que o Evangelho traz duas cenas. A primeira, o retrato feio da humanidade, a traição de Judas. A segunda, o exemplo da mais inteligente das virtudes no lava-pés, em que Jesus lava os pés de seus apóstolos. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. O ex-presidente Temer, que indicou o ministro Moraes para o Supremo, deu uma declaração dizendo que o Congresso aprovar a anistia seria uma afronta ao Supremo. Eu acho que antes ele deveria pensar, desculpe, presidente Temer, o que está sendo afrontado do direito de manifestação. O que foi afronta à liberdade de manifestação, à livre expressão do pensamento, à proibição de censura, à liberdade de reunião sem armas e os crimes reais que foram praticados, que é dano ao patrimônio público, que tem uma pena desse tamanhozinho. Agora, certamente o senhor sabe melhor do que eu quantas afrontas foram feitas pelo Supremo entrando na seara do Poder Legislativo, que não cuidou de preservá-la, como manda a própria Constituição, que ele tem que defender, o Poder Legislativo tem que defender suas prerrogativas. É bom que a gente considere essas coisas. Eu vi um outro caso aí, né? A gente já abordou isso ontem, a retaliação que fez o ministro Moraes contra a Espanha, porque a Espanha disse que, não apenas disse que não é crime na Espanha a liberdade de o crime de opinião não existe na Espanha, como não existe no Brasil, muito pelo contrário, a Constituição Cidadã até estimula nos direitos pétreos, né, a liberdade de expressão. A Espanha disse isso e mais, né, emitiu até o parecer de que Oswaldo Eustáquio é um perseguido político. E não foi um juiz monocrático. Foram 3 juízes, né, foi um coletivo, foi um tribunal que decidiu isso. E um tribunal superior da Espanha. E aí, em retaliação a uma decisão soberana de um tribunal de outro país, um ministro da Suprema Corte solta um preso que já estava com extradição decidida, foi preso para ser extraditado, um traficante que estava com 52 quilos de cocaína filmado em Barcelona. Esse traficante, o Vassil Vassilev, é búlgaro, como a ascendência da presidente Dilma. Ele, quando viu que fora flagrado lá, fugiu para o Paraguai. E aí foi morar no Brasil. Ele está no Brasil desde o início do governo Lula. Não? Ele foi para o Brasil em janeiro de 2023. Coincidência, pura coincidência. Isso é uma mera coincidência. E foi morar onde? Ponta Porã. Em Ponta Porã, se ele se virar demais da cama, ele cai no Paraguai. Em Pedro Juan Caballero. É a mesma cidade como Ribeira e Livramento, no Rio Grande do Sul e no Uruguai. Ali ele está no Paraguai. Por isso, Ponta Porã e Pedro Juan Caballero é uma espécie assim de hub da droga. Por isso que ele estava com 52 quilos de cocaína lá em Barcelona. E ele disse que é do ramo de transportes. Realista ele. Bom, aí ele foi preso, a Espanha pediu a prisão dele,
Ele foi preso, o crime dele foi em novembro de 22. Ele fugiu logo em seguida para o Brasil, né, quando ele foi flagrado. Aí ele foi preso, a Espanha pediu em novembro o último, mas ele só foi preso em 18 de fevereiro. E agora foi solto pelo ministro Alexandre de Moraes, porque a Espanha não mandou Oswaldo Eustáquio de volta para o Brasil. Foi solto, ficou em prisão domiciliar, lá naquela cama de Ponta Porã, onde ele se rola e cai no Uruguai, no Paraguai. Vocês estão entendendo? O que adianta a tornozeleira nesse caso? Se bem que se ele ficar em casa, ele pode continuar operando. Ele é do ramo de transportes, os outros que transportam também para ele. E aí, eu estava ouvindo juristas hoje de queixo caído, porque ele intimou o representante do governo da Espanha e do reino da Espanha. E deu 5 dias para o embaixador se manifestar por que não está mandando Oswaldo Eustáquio de volta. Não vamos nem falar de reciprocidade. Porque reciprocidade é trocar um traficante por outro traficante, um traficante por um corrupto, um traficante por um assaltante de banco, por um assaltante de banco. Isso é reciprocidade. Criminoso por criminoso. Mas não perseguido político, como diz a justiça espanhola. Bom, o jornal O Estado de São Paulo está publicando, interessante a reportagem, em que o repórter vai do Tribunal de Justiça de Brasília até o Supremo e percorre 5 quilômetros e um pouquinho em 7 minutos, algo assim, 13 minutos. Ele disse que o juiz que percorrer esse caminho ganha 10 mil por mês a mais. Se for convocado pelo Supremo, a decisão do Supremo agora, juízes auxiliares. Claro, a maciça maioria dos ministros do Supremo não são juízes. E aí precisam de juízes com experiência em tribunais, em fóruns, em júris, como tem experiência o Fux, como deve ter alguma experiência o Dino, que é um juiz federal de carreira. Fux foi advogado, já foi promotor, foi juiz de carreira em Duque de Caxias, por exemplo, né? Foi desembargador, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça e acabou no Supremo. Esse tem experiência. Os outros, como não têm experiência, têm que convocar juízes experientes para ajudá-los. E aí o juiz experiente quer diária. A diária era 4.700 ou 7.400 e agora foi definido. Bom, o que for convocado ganha 10 por mês a mais. E aí, sendo convocado do Tribunal de Justiça de Brasília, ganha 10 igualzinho ao que está convocado em São Paulo. É o que mostra o Estadão, o jornal O Estado de São Paulo. Aí, é a justiça que mais gasta proporcionalmente no mundo depois da de El Salvador, com a diferença que a de El Salvador tirou os bandidos da rua e deu segurança, né, com o presidente Bukele. Mas, por coincidência, Lula assina uma medida provisória entregando ao Supremo fora do orçamento crédito extra, um crédito extraordinário, como se chama, de 27.441.492 reais. E diz que é para julgamento de causas. Pois é. Bom, já que eu falei de Lula, né, ele lançou um programa se chama Simpatinhas para gato e cachorro. Aí, como eu andei agora pela Espanha, eu levei um susto. Ué, é gato e cachorro sem pata? Ou será que tem a ver com o tio Patinhas? Não, é um programa para cadastrar gatos e cachorros. E cadastrar, e diz ali, cadastrar de graça, fazer tudo de graça, etc. De graça não existe almoço grátis. Alguém está pagando.
Porque custa. Quem está pagando? O que sempre paga. Você, pagador de impostos. E todo o noticiário, todo, tanto da agência oficial como dos jornais, fala que os tutores dos cachorros. Eu pergunto a você, que é dono de um cachorro, se diz o meu tutelado, se referindo ao cachorro. Que ridículo. Sinto muito. A pessoa paga por um cachorro, não? Um filhote com pedigree, paga o veterinário, paga a ração, e é um tutor, não é o dono, não é o proprietário. Essa linguagem como é o tutor do cachorro, o sujeito é empregado, ganha salário e é chamado de colaborador. Bom, colaborador sempre soube que alguém que colabora para um jornal, para uma revista, não recebe nada. É o colaborador. Né? Então, meu Deus, eu queria falar de linguagem. Eu vi a notícia de que em Corumbá, os irmãos Grandene, o Alexandre e o Pedro, venderam para o primogênito, o irmão mais velho do Joesley e do Wesley Batista, venderam uma fazenda histórica maravilhosa. E a notícia diz que a fazenda fica em Corumbá, às margens do Rio Paraguai. Aí eu olhei para a outra margem para ver, não tem a fazenda, só tem numa margem. Então é a margem, né? É por isso que vivem. O pessoal vai para a televisão e é ali, 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 ali. Eu fico olhando para saber onde é. Porque o ali, eu ouço ali 10 vezes por minuto. É uma maluquice. Né? É o ali, ali, ali. Mas, enfim. Hoje eu encontrei uma professora de português brasileira aqui em Portugal e ela me falou sobre a nova linguagem do jornalismo que ela não consegue entender. Eu ouvi hoje, que eu ouço uma emissora carioca pelo Oi Luiz, e eu ouvi hoje uma comentarista dizendo que fulano de tal verbalizou em público. Ou seja, o fulano de tal disse. Meu Deus do céu. E por último, contar um testemunho meu pessoal, porque eu vi agora que em Campos de Goytacazes, Lula estava lá visitando e um sujeito emparelhou o carro com ele e gritou ladrão. Aí a Polícia Federal foi atrás do sujeito, pegou ele, mais 3, levou para a delegacia, fez boletim de ocorrência e ele vai responder a inquérito por injúria. Eu vi, eu estava atrás do carro do Figueiredo, eu era porta-voz naquela época, era o terceiro na ordem hierárquica, eu era subsecretário. E ele desembarcou em Campinas e passou por um posto de gasolina. E o frentista mostrou o dedo para o Figueiredo. Quando viu que era o Figueiredo, mostrou o dedo. O Figueiredo mandou diminuir o carro, abriu o vidro e deu a resposta igual. E depois morria de rir, que tinha respondido para o frentista. Ele nunca mais vai esquecer. Né? Não levou o frentista para a delegacia. Né? Eram outros tempos. De Lisboa, Alexandre Garcia.